Olá, me chamo Edísio Bezerra e o podcast Ligue o Cérebro está no ar. Estamos aqui com... Eu sou Clarice Macedo, advogada, e hoje nós estamos com uma convidada super especial. Lívia foi minha contemporânea de faculdade, e aí ela vai se apresentar e contar um pouquinho dessa história dela, dessa trajetória. Mas Lívia é uma pessoa fora da curva, gente. Ela passou realmente no concurso para delegada, no 8º semestre de faculdade, e aí eu queria que ela contasse pra gente um pouquinho dessa trajetória dela, como foi na faculdade. Conta pra gente, amiga. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Lívia, né? Eu sou egressa aqui da URCA, da Universidade Regional do Cariri. Estudei, fui contemporânea aqui de Clarice. E meu formato, ou meu perfil de acadêmica, era voltado muito para o concurso público. Então, eu tinha um sonho, eu alimentava um sonho de ser juíza de direito. Então, eu fui para o ensino médio, saí do ensino médio com esse desejo, né, imbuída desse propósito de ser juíza de direito. Tive a oportunidade de só estudar durante a faculdade, não trabalhava, e estudava muito, e conseguia, graças a Deus, estudar muito. Aqui, antes de começar a gente conversando informalmente, eu estava comentando que achei que por muito tempo eu estudava errado. Estudava muito, sabe? E não conseguia bons resultados, é verdade isso. Muito tapa na cara em concurso público, né? Não passava, mas também nunca tive, assim, vergonha. Vou fazer concurso, não vou passar, o que é que eu vou dizer pro pessoal, né? E aí fui estudando. No 5º semestre da faculdade, surgiu o concurso para delegado de polícia aqui no Ceará, né? E aí eu me inscrevi e fiquei por uma questão na prova objetiva. Então, o que é que acontece? Com aquele resultado, eu realmente me enxerguei dentro do jogo. Então, eu disse, olha, eu acho que eu não sou, como na polícia a gente costuma dizer, chapeuzinho vermelho. Eu acho que eu não estou navegando no mar, vamos dizer, de despreparo ou de ingenuidade para fazer a prova. Aquilo me motivou muito. Eu não passei, mas de alguma maneira eu me senti dentro do páreo. Eu me senti capaz. E aí, 6 meses depois, mais ou menos isso, abri o concurso para delegado no Pernambuco e eu fui estudando. Passei na primeira fase, mal classificada. Eu acho que eu passei em 500 e pouco a posição, salvo melhor juízo. E aí eu falei para mim mesma assim, vou para a segunda fase e eu posso dizer qualquer coisa. Eu posso dizer qualquer coisa, menos que foi por falta de estudo, que foi por falta de dedicação. E aí, realmente, eu fiz uma segunda fase muito boa, uma segunda fase extraordinária. Tive uma das melhores pontuações, subi de classificação, fiquei mais ou menos em 124. E consegui ser aprovada para delegado de polícia, né? Ainda assim, na faculdade. Deus me fez de instrumento para conseguir isso. Consegui também adiantar o curso. Clarice lembra bem, eu acho. Eu estudei o 9º e o 10º semestre juntos e fui para a Academia de Polícia do Estado de Pernambuco. Assumi o cargo com 24 anos. Gente, fui muito feliz como delegada, muito feliz. É uma carreira linda, eu super empolgo os alunos, os amigos que vêm. Se aí, como é bacana, vale a pena? Vale sim, inclusive meu irmão passou agora e está na academia também do Estado de Pernambuco. E eu fui muito feliz lá, cresci enquanto pessoa, sabe? Me senti dentro do processo de amadurecimento, aprendi muito a respeitar o próximo, a saber me portar diante das situações. E foi assim, minha história, um pouco do início da minha história, né? Eu acho que Lívia tem uma fórmula mágica, viu? Porque além de passar, agora ela passou o irmão. Acho que ela tem algumas dicas aí. Que história, viu, Lívia? Que história. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra lhe receber. A Clarice, quando falou da sua história, eu me emocionei, de fato, porque eu vejo que é uma história inspiradora para os estudantes de direito, para os advogados, enfim, todos os concurseiros. Lívia, na sua fala me chamou a atenção 2 pontos específicos. Você disse que não trabalhava,
mas eu queria saber se você já chegou a estagiar na época. Sim. Quando estava somente estudando, né, de forma profissional. E essa tua trajetória de estudo, tu falou assim, eu estudava errado. E isso é uma frase muito marcante. O que é estudar errado? Como foi que você virou a chave, que você conseguiu realmente, de fato, entender que você poderia entrar no jogo? Nossa, esse seu ponto aí é muito importante. Realmente mudou minha trajetória profissional. Eu acho que o saber estudar é o segredo do nosso mundo jurídico. Vou além, não é questão de concurso, não é questão de prova. Eu acho que quando o profissional do direito, o acadêmico, ele aprende a estudar, ele encontra talvez o segredo para um sucesso profissional. Estudar não é fácil e às vezes você mergulha no universo do estudo e não sabe pontuar o que deve estudar, como deve estudar, sabe? O que você fazer para consolidar aquele seu estudo, para que você memorize aquele seu estudo. Então, realmente, eu me vi muito no começo da faculdade estudando errado. E muito depois também, sabe? Eu costumo dar esse exemplo, sempre que a gente conversa sobre isso, que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo muito isso. Eu fui fazer a segunda fase de delegado no Pernambuco, e eu tinha uma amiga muito querida, hoje a gente está um pouco distante, mas ela é uma amiga muito querida, muito cheia de personalidade. E eu lembro que estudei para a segunda fase por obras pesadíssimas, sabe? Fui estudar para o Zaffaroni. Lívia, Zaffaroni, tudo bem, eu já ouvi falar, tá? Mas eu peguei os tratados de Zaffaroni para estudar para uma prova de segunda fase de delegado, sabe? É estudar errado. Muita doutrina e uma doutrina não tão direcionada para aquele concurso que eu estava fazendo. E a gente voltando da segunda fase, eu e uma amiga, caiu erro de tipo. A prova caiu, uma questão era erro de tipo. E o que o examinador queria era que você soubesse a letra da lei. Salvo o melhor juiz, sei lá, artigo 13 lá do Código Penal. Ele queria que você analisasse aquela dicção legal e mostrasse domínio e conteúdo naquilo. Eu fiz uma boa prova, eu realmente fiz uma boa prova. Mas nesse quesito ali, a minha amiga, que tinha estudado o Código Penal, ela conseguiu responder a prova com mais objetividade, sabe? Com, sim, mais domínio, mais clareza, melhor dizendo. Ela conseguiu fazer isso. Então, eu acho que quando o aluno, o acadêmico, o profissional, ele aprende a estudar, ninguém segura. Né? Você já viu aquela pessoa que começou a fazer prova, começou a passar. Passou nesse, passou naquele, passou nesse, passou naquele, passou nesse. Ninguém segura porque ele conseguiu, ele achou a fórmula do estudo. Pegou o macete, né, Clarice? Pegou. Quando dispara, passa logo em vários, né? Assim, porque pegou o jeito, né? Pegou o jeito. Aí, eu até falo em sala de aula, e quando eu falo, os alunos, né, abrem os olhos, né? Olha, eu acho que saber estudar é mais importante do que estudar em quantidade. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que dentro de um contexto a gente pode até dizer assim, que saber estudar é mais importante do que estudar. Olha, eu tinha amigos que trabalhavam o dia todo. Aí ia fazer a prova, sei lá, dentro do ônibus, pegava o livro ali, ó, e era pontual. Era justamente no que ia cair. Ele sabia. Aí, muitas vezes, tem aquela pessoa que passa a tarde estudando, a semana estudando, e não escolhe muito bem, não elege a metodologia correta, a obra correta. Então, eu acho que é um grande segredo. Por isso que, realmente, para mim, foi transformador, quando eu aprendi a estudar. E eu só aprendi, sabe como? Estudando muito. Só aprendi errando. Ninguém lhe ensinou, né? Não tem segredo, né? Mas eu acho que hoje o aluno pode ter algumas dicas, né? Eu até falei disso em outro encontro que eu participei. Começa do superficial. Sei lá, você vai estudar Direito e Garantia Fundamental, vai pegar uma doutrina pesada, primeiro do que a Constituição, começou errado. Começou
do profundo para o superficial. E, às vezes, você acha que isso não tem uma consequência tão marcante, mas tem. Reverbera no seu modo de absorver. Então, eu falo muito para os meus alunos, olha, lei é fonte primária do direito. Começa pela lei. Faz resumo, faz atividade daquilo que você estudou, e aí depois você aprofunda, depois você mergulha nesse oceano, que é infinito, né? E que bom que é infinito, que é toda hora a gente está aprendendo, e toda hora a gente está tendo a prova que nada sabe, né? Que nada sabe. Clarice, eu vejo muito que o estudo da advocacia é bem diferente de quem estuda para concurso, né? O estudo direcionado para um concurso. Eu não sei se você sente isso na prática. Você que já tem mais de 12 anos de advocacia, eu costumo dizer isso porque é a cara da Clarice. Mas assim, Edis, eu ouvindo Lívia falar, e eu até aqui no escritório mesmo, a gente conversa muito, e eu sempre, assim, desde que eu comecei realmente a advogar e com as meninas, a gente sempre teve esse hábito de, assim, ler o código, ler a lei, porque tá tudo lá, sabe? Então nesse quesito, você acha que é bem parecido? Tipo, a Constituição mesmo, eu mesma tenho uma Constituição bem velhinha, que é aquela toda riscada, toda marcada, porque eu já li umas 3 vezes a Constituição do início ao fim. E assim, eu acho que tá tudo ali. A gente consegue realmente passear na advocacia. Conhecendo a lei, a gente consegue passear e se aprofundar quando a gente quer trabalhar uma tese ou outra mais assim elaborada. Mas a gente, sabendo a lei, a gente sabe exatamente aonde a gente vai buscar, o que é que a gente consegue ali trabalhar naquela tese. Então, para mim é fundamental. Tanto a Constituição como o Código Civil, o Código de Processo Civil, todos a gente já leu aqui no escritório, do começo ao fim. Perfeito. Eu concordo. Isso é muito bom porque os estudantes eles começam a entender que a legislação de fato é ali a base fundamental, né? Não adianta, eu costumo dizer isso também muito lá no escritório, que não adianta ter uma boa equipe, uma boa gestão e também não saber a parte técnica. A gente não vai conseguir, Sim. certo? Porque realmente é o nosso ganha-pão. Se a gente não conseguir lograr isso nos processos, nos casos específicos, a gente não vai conseguir fazer uma boa advocacia, né? E conseguir realmente garantir o direito do constituinte. E eu vou te dizer, assim, um exemplo muito prático mesmo, até assim, normalmente quando a gente vai contestar, o que é que eu digo? Abre as preliminares, está lá, o Código de Processo Civil diz quais são as preliminares. Então, analisa-se a inicial, preencheu todos aqueles requisitos, analisa a legitimidade, que são coisas básicas que, às vezes, quando você vai contestar a ação, você nem observa essas coisas que você acha que é pequena. Ah, foi fulaninho que entrou com a ação contra cicrano. E fulaninho tem realmente legitimidade para isso? Às vezes é um condomínio. Então, você olha a legitimidade, o condomínio está ali representado pelo síndico. Então, assim, são as preliminares que estão lá no Código de Processo Civil. Olha lá quais são as preliminares que o Código de Processo Civil te dá. Então, assim, facilita muito realmente o trabalho, a produção realmente da peça, você conhecer o processo em si, né? Entendi, eu tô com vocês. Eu acho que o básico tem um valor indispensável. Que se comece mesmo pelo básico, é lógico que a gente vai ter que aprofundar os olhares, né? Eu imagino que a advocacia deva ter muito uma carga jurisprudencial, então tem a sua importância, né? Alguns concursos específicos, por exemplo, em segunda fase, em prova oral, você realmente tem que mergulhar para aquele universo, né? Segunda fase de cartório, gente, você tem que ter a prática notarial e cartorária, né? E aí, particularmente para mim, fez muita diferença olhar, manusear os livros e as próprias peças notariais, as escrituras, as públicas formas. Aquilo ali também abriu minha mente. Então, esse segredo de estudar realmente vai fazer a diferença aí, vai separar os meninos. Os homens dos meninos, né? Lívia, agora assim, são 2 áreas bem distintas mesmo. Você vem de uma delegacia que você estuda, basicamente você vive o penal, né, ali no seu dia a dia, e aí você cai dentro de um concurso de cartório que assim não tem muita... Você sabe que eu fui para terapia? Porque, veja, eu era realizada como delegada. Gente, delegada não tem um dia igual ao outro.
é tão motivante aquilo ali, sabe? Eu saía de casa com um propósito. Vamos, eu tenho uma agenda hoje, né? Toda ajeitadinha para aquela agenda. Não chegava no meio do caminho, o telefone já me direcionava para outro norte. Isso é muito viciante, né? Eu acho que isso é viciante, né? Na linha mesmo da profissão. Né? Mas cartório nunca foi uma coisa que eu fosse indiferente, sabe? Nunca foi uma indiferença. Eu tenho uma grande amiga, que ela é cartorária também. Ela é titular de um cartório lá em Garanhuns, do Registro de Imóveis de Garanhuns. E, na época, eu era delegada em Araripina e ela era cartorária em Ipubi. A gente fazia um curso de doutorado juntas lá na Argentina. Ela disse, Livinha, vai sair concurso de cartório no Ceará. E eu louca para voltar para o Ceará, noiva, né? Isso aos 25 anos, 25 anos. Imagina o impacto, 25 anos, delegada, dentro de uma delegacia. Não, aos 24 você foi delegada, foi, eu assumi né? aos 24. Aí ela tava com 25 já, mas aos 24 você foi delegada, né? Caí de paraquedas e fui muito feliz. Mas, enfim, aí minha amiga me motivou, vamos fazer o concurso de cartório. E aí eu fiz o concurso de cartório no Ceará, esse concurso, passei. Mas não fiquei tão bem classificada, porque concurso de cartório tem essa peculiaridade. Não basta você passar, vamos assim dizer. É interessante que você esteja bem classificada para você pegar uma serventia interessante, seja de atribuição, que lhe identifique, ou sim de rendimentos. E na hora da escolha, me ficou uma serventia de uma cidade, eu sempre esqueço o nome, mas era um cartório de registro de pessoas naturais, de uma cidade muito pequena. E eu já era delegada, já tinha subido na carreira como delegada, então eu, não vou abrir mão da minha estabilidade como delegada para assumir uma serventia muito pequena. Mas aí, 6 meses depois, a história se repetiu. Abriu novamente concurso para cartório no Pernambuco. Né? Antes tinha sido para delegado, mas agora foi para cartório. Estava mais madura, né? Consegui me preparar melhor e fiquei melhor classificada. Então, fiquei lá em 54, houveram algumas desistências e eu assumi mais ou menos em 36, sei lá. E aí eu fiquei com a serventia que me possibilitou abrir mão dessa minha estabilidade que eu tinha como delegada, que era muito importante para mim, até porque eu era vocacionada naquela minha atividade, e assumi. Então, hoje já são 4 anos e meio à frente de um cartório na cidade de Belém de São Francisco, e lá a gente acumula as atribuições de imóveis, notas, protesto, RTD, né, registro de títulos e documentos, e pessoas jurídicas. E eu venho também sendo feliz. Mas aí, quando você me perguntou, Clarice, dos extremos, eu disse que fui para terapia, fui mesmo, assim, porque na delegacia eu me sentia muito entregue. O policial, ele não pensa que é o contrário, mas ele arrisca a sua vida para trabalhar, para servir ao próximo. Essa premissa, nunca duvide. Né? Aquele filho que vai dizer para a mãe, eu vou fazer concurso para policial, mas não é perigoso, é mentira dele. É muito perigoso, é mentira dele. Isso não existe, é muito perigoso. Mas aí eu tinha essa entrega, eu sempre gostei de conciliar na delegacia, então, de briga de vizinho, eu atendia, eu abraçava, eu realmente gostava. E no cartório, quando eu cheguei, não tinha esse contato com as pessoas, assim, essa entrega que eu tinha enquanto delegada. Aí ficou um pouco sem emoção no começo. Eu imagino, porque você numa delegacia, né, para ir para um cartório. As descobertas do dia a dia, sabe? E por incrível que pareça, gente, o cartório é um lugar de exercício da dignidade e dos direitos do homem. A população e os órgãos, eu acho que não se deram conta disso, eu tenho que defender isso aqui. No cartório, você nasce,
lógico, né? Você nasce, no cartório você se emancipa, no cartório você se divorcia, no cartório você testa, né? Você faz o testamento no cartório, você decide seus bens pós-mortes no inventário, você transfere propriedade. Então, o cartório é o palco do exercício da dignidade da pessoa humana. Eu acho que o cartório tem que ser visto dessa maneira. Eu sou uma defensora disso. Ela saiu de concurseira mesmo, assim, né? Do serviço público para ir para uma empresa, né? Isso. Porque o cartório, na verdade, você mudou completamente. Você foi administrar uma empresa, né? Porque você não tinha mais aquela estabilidade realmente do concurso público, embora o cartório seja um concurso público, né? Mas aí tem essa pegada realmente de que você começou a ter que entender de administração de empresa também, né? Exatamente. Foi um desafio, não é fácil. Eu acho que é um desafio também para a advocacia, né? De você, né? Temos que empreender todos os dias. Empreender né, e gerir. Não é fácil, porque são muitas informações, muitas necessidades, né? E a gente vem aprendendo dia a dia, né? E coisas novas vêm surgindo dia a dia, a gente tem que se adequar a isso. Foi um grande desafio e que me realizo também nesse lado empreendedor, ou de gerir, né, uma empresa, que de fato o cartório é uma empresa, você tem que ter esse olhar. Lívia, eu imagino quando você chegou ao cartório, você deve ter tido um impacto, né? Mudança de rotina, enfim, dois extremos, funcionários ali para lidar, tipo, todos os dias, conhecer a cidade, entender a legislação da cidade, né? O seu cartório, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que é de registro de imóveis, né? Isso. E, enfim, diversas questões. Qual foi a maior dificuldade e o que é que tu pode passar para quem está nos assistindo? Quais são os benefícios, as dificuldades do dia a dia de um tabelião? Você entra sem conhecer o acervo. Isso lhe dá um pouco de insegurança, porque hoje, por exemplo, eu tenho quase 5 anos à frente lá do cartório. Então, eu conheço o acervo notarial e registral. Isso me dá uma segurança, porque eu sei onde está arquivado isso, onde está aquilo. Vamos dizer que eu consigo passear, como você disse, Clarice, com mais segurança. Na hora que eu cheguei, que eu fui receber aqueles livros todos, que eu fui conferir, dá uma angústia, sabe? Eu estou recebendo. O que é isso que eu estou recebendo? E aí, eu tenho que receber, porque você está no universo ali. Hoje, se eu faço meu outro cartório, eu vou conseguir visualizar isso de outra maneira. Mas isso me angustiou um pouco, dessa responsabilidade em cima do acervo. Lá, por exemplo, a gente tem registro de 1910. Deus. Livros assim. A responsabilidade imensa. Você já pensou em receber tudo isso, né? Livros que, naturalmente, o estado de conservação não é bom. É material, gente. Não é nada que envolva uma desídia ou um mau uso. É porque, de fato, é folha aí, né? Se acaba, né? O papel. A gente vem, inclusive, evoluindo nisso. Nós conseguimos digitalizar todo o nosso acervo registral. Eu falo isso com orgulho. Ótimo. Que a gente tem tudo isso já em nuvem, tudo isso de uma maneira mais segura ainda. Mas isso dá um pouco de medo desse acervo registral que eu estava assumindo ali. E diariamente é um desafio, né? A gente tem muitos bons propósitos. Eu costumo dizer que eu tenho muito em não errar, né? Em fazer o certo, em ser motivada pela ética, sabe? A boa intenção. Mas erros vão existir em tudo, em toda e qualquer atividade. Lá na polícia, eu costumava dizer para os meus amigos policiais que é o seguinte: se errar, vamos errar. Mas erra com superficial, não erra grave, porque o preço é muito alto. Então, eu acho que o preparo é isso, é você não querer errar, mas se errar, for uma coisa superficial que dê para você administrar e reverter os efeitos daquele seu erro. Verdade. E voltando aí a essa pauta da polícia, né, e como mulher eu não tenho como fugir dessa pauta, eu queria saber, assim, se você enfrentou algum desafio realmente por ser mulher, delegada tão nova, como foi, assim, essa... Demais.
não é fácil. Se diz, Lívia, mulher e homem não tem diferença no ambiente de trabalho, numa delegacia. Tem. Tem, tá lá, é carne, tem. Agora, assim, você precisa se impor de uma maneira educada e precisa fazer seu trabalho, né? E eu busquei um caminho, que foi, inclusive, uma orientação da minha mãe. Ela disse, olha, seja sempre muito educada. Ela falou isso, sabe? Seja sempre muito educada no trato com as pessoas. Então, quebrava minha educação excessiva. Como vai, amigo? Hoje, a minha equipe lá pegou esse jargão. Oi, amigo. Oi. Inclusive, meu esposo já tem do telefone. Oi, amigo. Meus filhos também. Mas foi uma maneira de tentar levar com leveza, com a educação, com segurança, né? E eu acho que funcionou. Eu consegui estabelecer uma boa relação dentro da delegacia, eu era respeitada, existiam sim momentos difíceis, mas e sempre existirão, né? Mas não era uma coisa que me incomodava. Eita, hoje eu vou trabalhar, como vai ser meu trato com fulano e tal, com cicrano? Não. Aí depois, quando você, né, já passa um tempo, que as pessoas já lhe conhecem, você conhece as pessoas, então ficou mais fácil isso. Eu tentei os 10 caminhos da educação. E ainda como delegada, você começou a lecionar também, né? Fui. Sou uma amante da sala de aula. Me permitam dizer, amo dar aula, amo. Amo dar aula. Me sentia, sei lá, meio que plena ali naquela sala de aula, né? Interagindo, aprendendo também. Eu amo dar aula. Ficou um pouco difícil, porque aí eu tenho que conciliar essas viagens, o cartório. E a sala de aula hoje está cada dia mais exigente para com o professor. Não é brincadeira. Eu tenho que falar parabéns aos professores. Porque, nossa, exige do professor e com razão. Veja, não é sem razão. Mas o professor tem que estar bem na hora da aula, o professor tem que ter planejado a aula, aí o professor tem que ter elaborado a prova, aí depois o professor tem que se preocupar em corrigir a prova, aí depois o professor tem que se preocupar com a lista de ausência e de frequência, aí depois o professor tem que se preocupar com o plano de ensino que tem que ser postado em tal dia. Então, aquilo ali, né, é muito pesado. Agora, é uma realização imensa. Para mim, sempre foi. Eu sou filha de professores. Minha mãe é professora, é advogada também, mas nunca exerceu. Aliás, exerceu muito no começo da profissão. E meu pai também é professor. Veio de berço, né? Como diz o Dr. Clóvis. Fui picadinha ali, desde o berço, pela sala de aula. Aí você chegou a dar aula de quê, Lívia, nessa... Dei aula de penal, logo quando era delegada, era minha área, então história não faltava do dia a dia, constitucional. Dei aula também de introdução ao estudo do direito, dei aula de agrário. Eu acho que sim, foram essas disciplinas. Vocês estão vendo aí que ela é uma mulher completa, né? Ela que é, viu? Lívia, você acha que nessa época de sala de aula você conseguiu impactar os estudantes com a tua história, com a tua trajetória? Tu conseguiu mostrar para eles o que era esse estudar aí, a maneira correta, sabe? Você acha que conseguiu transmitir essa mensagem? Eu acho que sim, com humildade eu acho que sim. A gente tem uma relação tão boa em sala de aula, sabe? Eu senti o feedback deles, sabe? E até semestre passado eu estava lecionando. Eu lecionei, inclusive, no ensino à distância, né? E eu senti esse feedback dele, essa procura de maiores informações, como é a profissão, como é a delegacia, como é o cartório. Eu sentia. Eu acho que eu saí com um pouco de sentimento de dever cumprido. Satisfeita com o que vivi lá, com o que aprendi. Sala de aula é um aprendizado diário, né? Não tem um dia sequer que você não aprenda, que esteja ali e não aprenda como se portar, como, né, se relacionar com os alunos. A matéria em si você aprende muito.
Eu não sei se eu estou enganada, mas assim, o meu sentimento também, voltando para o cartório, é que a advocacia extrajudicial ainda é muito pequena, muito pouco divulgada, mas eu não sei você, assim, que você está lá dentro mesmo, é quem consegue falar com mais propriedade, mas eu sinto, assim, ainda uma advocacia que ainda tem um campo muito grande de atuação, ainda tem um espaço muito grande para ser explorado. Nossa, eu concordo inteiramente. Gente, e eu lamento muito por isso. Você vai pegar faculdades que simplesmente hoje ainda no Brasil não tem direito notarial e registral como grade de disciplina obrigatória. E eu lamento muito, porque eu acho que isso, inclusive, faz com que o estudante e o profissional do direito tenham uma certa distância com o mundo cartorário, vamos assim dizer. Isso é lamentável, porque o cartório, talvez vocês concordem comigo, eu acho que ele está na crista da onda. Nesse processo aí de desjudicialização, então o cartório vem abraçando paulatinamente novas atribuições. Então, em 2017, ninguém falava em divórcio em cartório. Ninguém falava em inventário em cartório. Em 2017, é algo recente, né? Ninguém falava em uso capião no cartório. Ninguém falava em retificação diária, em reconhecimento de paternidade em cartório. Ninguém falava. Então, dia após dia, os cartórios vêm abraçando do judiciário atribuições de natureza não litigante. E que eu acho que é bom também para o judiciário. Eu acho que é bom para a máquina da justiça brasileira, né? Eu acho que os cartórios estão, sim, preparados para prestar um serviço de qualidade e, sobretudo, resolutivo. Com celeridade, né? Que a Exato. gente não consegue encontrar realmente na justiça ainda, né? Exato. Essa celeridade que está lá no código, né? Mas a gente não consegue encontrar. Lá no cartório, eu já consegui concluir inventário em 20 dias. Em 20 dias. Então, assim... É um sonho. É um sonho. Os cartórios daqui, que me perdoe, mas ela vai ter que vir dar aula aqui, então. É um sonho. Não, foi um inventário que não tinha grande complexidade, poucos bens e poucos herdeiros, mas depois você pega também aquele macete de checklist de documentos, de quais os documentos vão ser apresentados, daquele bem estar organizado minimamente, você manda para a Cefaz para apurar um imposto, e a depender lá do time da Cefaz, você consegue concluir muito rapidamente. E tem que ser assim. Gente, eu acho que a gente está na era da velocidade. As pessoas se comunicam com velocidade. As pessoas trabalham com resolutividade. Hoje você tem ferramentas como essa. Parabéns para vocês. Isso aqui eu acho que é algo de grandeza social. Quantos alunos, quantos advogados não estão em casa e não podem, claro que podem aproveitar alguma coisa que a gente está falando aqui. Então, isso tudo, né, favorecido pela tecnologia. E os cartórios, a justiça, tem que andar na velocidade da tecnologia e das relações humanas. A gente precisa. Por que não inventar em 20 dias? Eu acho que nós estamos preparados para isso. Cefaz tem que estar preparada para isso. O cidadão tem que estar preparado para isso. Tem que estar minimamente organizado de um documento que necessite. E eu acho que a gente vai evoluir enquanto sociedade dessa maneira. Eu estou preocupada com essa fala de Lívia, com meus clientes que vão querer que eu resolva os inventários em 20 dias. Eu quero saber como é que eu vou resolver esse problema. Amiga, você vai levar o inventário lá pro meu cartório. Mas eu vejo. Que amanhã eu tô recebendo a ligação dos clientes querendo resolver tudo nos 20 dias. Você leva lá pro nosso cartório. Não posso fazer propaganda, mas é um convite. É um convite. É interessante vocês tratando e conversando um pouco sobre esse assunto, sobre celeridade, porque realmente eu percebo no dia a dia que falta. Né? Falta muita celeridade ainda dos advogados, ainda dos servidores, ainda não de todos, mas tem muita gente acostumada com aquele velho Código de Processo Civil. Sabe, que ali não está na prática, não entende a velocidade, não entende o que é a tecnologia, o que a pandemia trouxe.
Eu acho interessante que o Dr. Clóvis, quando a gente estava conversando com ele aqui, ele disse, eu sou entusiasta da tecnologia e nós estamos com medo, porque nós estávamos conversando muito sobre audiência virtual, sobre sustentação oral virtual, e ele disse, há um grande receio do tribunal em todas essas questões, porém, é a realidade. Não dá mais para escapar da realidade. Então, eu acho que quando surge essa oportunidade do cartório, do tabelião, da tabeliã, ela poder acelerar e realmente, de fato, aí, bato na tecla novamente, resolver o problema do constituinte, isso é ótimo. Ganha o cartório, ganha o constituinte, que no caso, o nosso cliente, e ganha o advogado. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa divulgar mais. Precisa, eu sou entusiasta dessa bandeira. Eu acho que o cartório não está ainda na posição que merece estar. Às vezes eu acho que a população tem uma distância do cartório, sabe? E eu acho isso muito prejudicial. No cartório você... Parece que a sua vida, a sua vida civil, você pratica ali dentro do cartório. Então, eu acho que o cartório tem que ser visto de outra maneira. Tem que abraçar, sim, o cidadão de outra maneira, né? Tem que quebrar um formalismo que eventualmente exista, aproximar o tabelião, o registrador, né, do advogado, né, do cidadão, do usuário que está ali em busca de um serviço. E aí, Lívia, só interrompendo, é importante também falar que o cartório ele segue uma tabela, né? Sim. Que é imposta pelo tribunal, né? Pelo Estado, porque também há esse desconhecimento, viu, Clarice? O pessoal acha que o tabelião vai inventar o valor ali e vai ganhar milhões. Também importante deixar claro isso. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas dizem, Lívia, cartório é caro. Não é. Cartório é barato. Lívia, você tá no outro lado. Não é. Não é, porque a gente conversando há pouco, você vai dizer assim, você vai inventariar um bem. Usucapiar um bem. Você vai usucapiar um bem. Eu canso de usucapiar imóveis lá, o camarada paga 2, 3 mil reais no procedimento completo. Gente, isso é muito acessível, não paga ITBI, sabe? Você vai inventariar um bem. Você coloca... mas tem que pagar o imposto. Mas tem que pagar as custas cartorárias. O cidadão tem que se incorporar, ou melhor dizer, tem que abraçar a ideia de que existe uma negociação ali, que o Estado, constitucionalmente, tem a arrecadação daquele tributo, né? Mas, assim, falando em preço de cartório, que é a pergunta específica, a gente tem os atos, você vai ver o ato lá, você tem que chegar e pedir seu orçamento. Lá no nosso cartório eu estou com essa política. Olha, gente, pergunta o preço. Orientando o meu pessoal lá para dizer assim, olha, fale de preço com naturalidade, dê orçamento com naturalidade. Eu não compro uma blusa, um blazer sem saber o valor, sem perguntar o valor. Eu sou consumidora, eu vou comprar esse celular, chegar e dizer... Peguei da prateleira e vou passar no caixa sem saber quanto é. E no cartório tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ter uma publicidade dessa tabela. Tem que ser uma coisa, o tribunal determina isso, que exista uma publicidade. As pessoas têm que se aproximar do cartório, desmistificar esse medo que se tem com relação a valores, porque não é esse valor que estão dizendo, que acha que é esse valor, que eu vou gastar tanto. Existe um gasto de tributo, mas existe um progresso, existe uma regularização, existe uma transparência, existe uma segurança jurídica. Se você for para o judiciário, você vai gastar muito mais. Muito mais. Se você for inventariar, eu desafio a quem estiver nos escutando. Se você for para o judiciário, você vai gastar muito mais. E se você for falar de tempo, aí você vai se desmotivar muito mais. Você gasta mais. E sabe quem gasta muito mais? O Estado. Gente, o Estado não gasta nada com o cartório. O cartório é muito pertinente para o Estado. Tá colocando à disposição aquele serviço sem gastar nada. Nomeou um delegatário, um titular, que assume a responsabilidade de custo da serventia,
Claro que vai ganhar seus emolumentos, tem que ganhar, todo profissional tem que perceber sua remuneração. E o Estado não gasta nada. E tem mais, esse tabelião ainda assume a responsabilidade de forma subsidiária junto com o Estado, né? Isso! Então ainda tem isso, né? Assim, se tiver qualquer problema, o Estado responde, mas você responde junto com o Estado, Gente, né? Inúmeros colegas, vez por outra, enfrentam problemas e tem que pagar uma quantia X, por um equívoco, por um erro, sim. O errar é humano. Sabe? E aí ele entra, ele é responsável e ele tem que estar preparado para aquilo, sabe? Então, eu levanto muito essa bandeira que o cartório precisa ser visto de outra maneira e que a população vai ganhar com isso, os cartórios vão se fortalecer, claro, com isso, mas é um caminho sem volta. O caminho da desjudicialização é sem volta. No Brasil, a gente vive isso. E esse caminho está cada vez mais nítido. Eu aposto muito nisso. Lívia, você tem uma trajetória muito bonita de concurso, né? Como você falou aqui, você passou para delegada, você estava no 6º semestre, na verdade, quando você passou, né, no concurso para delegada. E aí você explicou que sempre foi estudante, profissional, mas aí depois você vem essa nova Lívia que passa no concurso de tabeliã, quando já é mãe, casada, delegada, então você já tinha uma outra rotina completamente diferente. Ali você já não era mais a Lívia estudante, profissional. Então o que é que mudou nessa Lívia? Eu acho que eu aprendi a estudar. Eu acho que foi meu lema, viu, gente? Mas foi isso mesmo. Eu fui fazer a prova oral, às vezes até me emociono, do Pernambuco. Fui fazer prova oral, eu tava com Melicinha, minha filha mais velha, mamando, aí tava eu, minha mãe e Melissa no quarto hotel. E eu fui, vou acordar 3 horas para revisar a matéria, né? Aí acordei naquele entusiasmo para revisar, só foi eu levantar da cama, sentei, aí ela queria mamar. E eu assumi realmente esse papel de mãe e de concurseira. Eu era delegada, também tinha o lado profissional. Mas eu acho que se você pergunta o que mudou, foi o meu timing para saber estudar. Gente, isso é revolucionador. E acontece com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Quando você aprende a estudar, que você... E eu digo mais. Eu sinto que dá para você colocar no papel algumas dicas para que você aprenda a estudar. Para quem não sabe estudar. Diga aí, para a gente anotar. Não é que a gente queira fazer concurso, não, mas sempre é bom, né? E a professora aqui é você. Mas uma vez eu fui para o encontro e eu falei sobre isso, o tema era justamente esse, como passar em um concurso público. E na hora lá, assim, e eu tenho algumas dicas de fato que, veja, funcionaram para mim e eu acho que podem funcionar para outras pessoas também. Algumas dicas que, quem sabe, possam ser aproveitadas, né? Mas eu acho que quando você encontra essa formulazinha, talvez, do saber estudar, vai ficar mais fácil. Estudar é muito complexo. Por exemplo, está abrindo o concurso agora para cartório no Pernambuco. Gente, quem tiver alguma simpatia com a área, a hora é agora. Porque tem muitas serventias vagas e boas. No meu cartório, no meu concurso, houve um problema de provimento de serventias. Inclusive, eu fui muito prejudicada com isso. Entrei com a ação, um PCA, né, lá no CNJ, contratei advogados, eu e uma turma boa, todos nós fomos prejudicados. Muita gente foi prejudicada. Eu deixei de assumir serventia, vamos dizer, melhor e mais perto da minha casa, por conta de um problemazinho do edital. E por conta disso, muitos cartórios bons não foram providos no meu concurso. Então... E que estão disponíveis. Exatamente. O que não acontece aqui no Ceará, por exemplo. Uma grande oportunidade para quem se enxerga na área. Por exemplo, o último concurso de cartório do Ceará, sou apaixonada, sou vidrada. Eu não moro com esse concurso, mas não tem mais cartório disponível. Estão providos. Porque a vacância, ela é menor do que os provimentos. Entende? Se vaga menos do que se provê.
Então, por exemplo, no último concurso de cartório tinha muitos poucos cartórios bons. Muito pouco. E esse do Pernambuco ainda vai estar bom. São 265 serventias. E tem serventia em Recife, região metropolitana, grandes centros. É uma excelente oportunidade. E aí, quais são essas dicas que você acha assim, que são essenciais para o estudante concurseiro? Me convide para um próximo podcast. Gente, vocês não têm noção do que é esse podcast. Me deram 2 taças de vinho. Não, eu tenho essas dicas anotadas, eu não lembro de cabeça. Mas eu tenho elas. Uma muito forte é no sentido de que você comece do básico. Gente, o básico tem seu valor. Começa do básico. Você vai estudar lá direitos reais. Minha gente, é autoexplicativo. Os capítulos de direitos reais que tem lá no Código Civil é autoexplicativo. Ele vai falar de propriedade, de usufruto, de anticrese, de habitação, de todos esses direitos, é autoexplicativo. Então, se você ler aquilo, se você esquematizar aquilo para você memorizar, porque nosso aprendizado ele é muito efêmero, né? Ai, Lívia, eu leio hoje e amanhã não lembro. Eu também, eu sou doutora nisso. Eu leio hoje e amanhã não lembro, eu esqueço. Eu leio hoje, vou fazer a prova e erro. Não é porque você tem um déficit assim, de aprendizado. Mas a maioria das pessoas. Na verdade, é porque o poder de absorção ela é muito baixa, ela é efêmera. Então, não basta você ler aquele código, rabisquei, faça o esquema e resolva muita questão. Te digo, viu? Se você fizer isso, posso estar enganada, claro, né? Mas você passa na primeira fase bem. Analisar bem o edital também, né, Lívia? Sim. Eu me lembro, Clarice, de um episódio, eu era estudante. E aí minha mãe ficava dizendo muito, rapaz, vai fazer um concurso, tem que ter estabilidade, porque as coisas não estão fáceis e tal, aquela coisa toda. E eu não era muito adepto ao concurso. Sempre tive na minha cabeça essa paixão pela advocacia, enfim, de empreender realmente na advocacia. Mas eu peguei e fui fazer um concurso do TJ, no Ceará. E eu não li o edital, não. Será que eu estava muito afim de fazer esse concurso? E depois eu achava que era estudar o básico, né? Código de Processo Civil e tal, mas tinha muita coisa lá no edital que eu não tinha nem noção. Aí eu me lembro que eu acertei a metade das questões aí eu disse, olha, não dá certo não. Esse negócio de concurso não dá certo. Eu desestimulei. Mas é tão interessante isso, porque eu não tinha ninguém, assim, de fato, não é que as pessoas têm essa obrigação. Ninguém tem a obrigação de fazer o que nós estamos fazendo, ou conversando, né, o que a gente está conversando, mas não se conversava isso na faculdade, na época. Não se falava isso, assim, os professores falavam muito sobre concurso e falavam muito sobre como é difícil advogar, certo? Até mesmo gerava até um desestímulo para você ir para a advocacia. Porém, não se falava assim abertamente, dizia, olha, tu quer um concurso? Vamos te dar dicas reais, certo? De como tu vai se preparar para um concurso. E aí foi interessante, né, essa questão das dicas aqui, que vai ser importante a Lívia também estar comparecendo no nosso curso, que vai ser lançado agora em maio. E essas dicas, elas irão acontecer lá. Nesse nosso curso vai ser algo muito interessante, que será um curso só para estudantes de direito. Vamos abrir o edital no final de abril, fiquem ligados, porque as vagas são limitadas, né? Serão só 50 vagas, Clarice. Mas assim, eu gosto muito e adoro ouvir a história de Lívia e que ela conte, porque ela mostra que é possível, né? Assim, uma mulher, dona de casa, com filho, trabalhando, ela conseguiu passar no concurso, que é o concurso mais difícil do Brasil, é o concurso de cartório, né? E ela mostra que é uma coisa palpável, né? Que
que todo mundo para cada um é possível, né? Assim, não é nada fora da realidade, porque às vezes as pessoas veem tantas dificuldades, porque eu trabalho, eu não vou conseguir estudar, porque eu tenho um filho pequeno, eu não vou conseguir estudar. E Lívia vem aqui e mostra que ela tinha uma filha pequena, ela trabalhava em uma outra cidade como delegada, assim, uma profissão que já exigia muito, né? E aí ela vem aqui e mostra que é possível, né? Então, se foi possível para a Lívia, é possível para quem quiser, né? Eu acho que eu fui instrumento de Deus, que até hoje eu também não... Foi Deus que abriu e que, não sei, sabe? Que realmente me deu, sei lá, direcionamento para conseguir essas aprovações e ainda dava aula, né, Lívia? Dava. Achando pouco tudo isso. Mas Clarice, realmente dá pra ver que a Lívia é muito apaixonada pelo que ela faz, sabe? Ela é muito apaixonada. É estilo quando eu converso com você. Eu vejo que você é muito apaixonado pela advocacia. A gente brinca aqui dos 12 anos, mas... Inclusive, eu sou o tipo da pessoa que eu nunca nem fiz concurso. Nunca fiz, assim, nunca cheguei a fazer. Porque realmente a advocacia foi o que me fez brilhar mesmo os olhos. Quando eu comecei a estagiar, realmente, no escritório, eu me apaixonei por advocacia de uma forma que eu disse, não, é isso aqui que eu quero. Eu preciso aprender a ganhar dinheiro com isso aqui, mas é isso aqui que eu quero. Que bom. E aí eu quero elogiar vocês, porque eu sou seguidora do Instagram do escritório, né, o de Clarice, e eu acho o seguinte, que mostra um estilo de advocacia moderno, comunicativo. A gente falando há pouco, né, que ninguém consegue mais exercer profissão que seja, sem entrega da tecnologia, das redes sociais. Então, você está inaugurando, vocês estão inaugurando isso aqui no Cariri, no Ceará, e que bom, né, que vocês estão à frente disso. É algo muito importante para o mundo jurídico aqui da região e do Ceará. Parabéns. Então, a gente queria muito também te agradecer, Lívia. Você realmente é inspiração. Muito você é uma mulher inspiradora mesmo. Me diga isso, escutando de você, minha diva. Você realmente é inspiração para todos. Assim, você é um exemplo de mãe, de filha e realmente de estudante, né? Assim, que você não deixa de ser um estudante. Você está na sua cara. Generosa comigo, mas muito obrigada. Mas você realmente é inspiração para a gente. E assim, é uma honra mesmo lhe ter aqui com a gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que os estudantes vão ficar muito felizes realmente com suas palavras, vão entender que é possível, o concurso é possível para eles, né? Eu tenho muita vontade, assim, de tentar montar algo que ajudasse as pessoas nesse caminho de aprovação e especialmente ligando a seara do cartório, o mundo notarial e registral. Né? Vou pegar um pouco um bigu com vocês, que eu vi aqui, que projeto bacana, que projeto inspirador, e eu venho guardando esse propósito dentro do meu coração, de eventualmente poder fazer um curso, ou uma assessoria, ou algo que possa ajudar, né? Cada um é protagonista do seu estudo, do seu processo de aprendizagem, mas a gente, para tudo, precisa de um norte, de uma orientação. E quem sabe, né? Sim. Lívia, eu fico muito feliz com a sua participação, com as suas palavras. E você falou algo que eu já ia perguntar para a gente realmente encerrar. O que é que tu pensa do futuro? Lívia hoje tem 37 anos, essa bagagem toda, mas tem 37 anos. Não estou sabendo lidar com essa muito nova, né? Eu falo não falo que é com uma idade avançada, não, é porque realmente é muita bagagem, né? E uma bagagem boa. Mas o que é que tu pensa para o teu futuro, certo? E qual é o recado que tu quer deixar? Gente, eu sou uma sonhadora. Eu costumo dizer isso. Nossa, eu sou uma sonhadora, eu sonho com tudo. Na faculdade, eu sonhava dando palestra. Eu sonhava tanto que no meio das palestras lá, né, eu ficava anotando o que eu ia dizer quando tivesse a oportunidade de palestrar. Aí, eu sou uma sonhadora. Meu marido fica dizendo, não, tu não para de inventar coisa. Eu sou um pouco, eu acho, sei lá, não é hiperatividade, deve ser um pouco aí de hiperatividade. Mas eu sou uma sonhadora. Se você
Não, e o bom é que, assim, vou até fazer uma pausa em Lívia mesmo, mas o bom é porque eu sou acelerada, né? Aí eu disse, olha, Lívia também é acelerada. Ele disse, ai, meu Deus, é mais do que tu, é igual a tu. Eu disse, ela é mais acelerada do que eu. Ele disse, não vou dar conta não desse podcast. Eu sou assumida. Quando eu tenho coisa para resolver, ou eu resolvo, sabe? Mas, enfim, você me perguntou, Lívia, você se enxerga como? Eu sou uma sonhadora, sabe? Eu tenho muita vontade de empreender. Eu tenho muita vontade em prover empregos. Eu acho que isso é transformador. Eu acho que, nossa, vamos dar um aplauso, aplaudir os empresários do Brasil, sustentam esse Estado, recolhem impostos, né? Contrata, dá oportunidade de trabalho, né? Isso. Então, assim, eu sou sonhadora. Eu me vejo em outro cartório bem maior, sabe? Me vejo sim. E me vejo muito na minha família. Aí é o meu pontinho pra... É o equilíbrio. Eu me vejo, assim, toda hora sendo o pivô ali, sabe? Acompanhando o crescimento dos meus filhos, do meu marido. Eu me vejo muito nessa mistura aí, de querer, sim, algo maior, sabe? De cartório maior, empregar mais gente, sabe? Quem sabe um projeto como esse, de curso jurídico, alguma coisa. Um livro, né? Um livro. Já tem um tema. Eu acho que ela tem muita história para contar nesse livro. Os temas da delegacia, né? Eu costumo dizer os casos da delegacia. Enfim, eu me vejo sonhando, gente. Você pode dizer assim, o fantástico mundo da Lívia. De tanta coisa que tem na minha cabeça. Livi, se você tivesse, assim, se você pudesse resumir em uma frase, enfim, para passar uma mensagem para os estudantes que estão nos assistindo e os advogados também, o que é que você diria para eles? Eu acho que perseverar. Todo mundo é capaz, todo mundo é capaz. Não entenda diferente. Todo mundo capaz. Aquela fila para o concurso, né? Que o William Douglas fala, ela é real. Tem uma fila ali. Se você entrou naquela fila e você não saiu, você vai chegar lá. O seu desafio é não sair. Então, assim, eu não me sinto nem apta a dar nenhum conselho, nem nada. Não me sinto, mas se for para falar alguma coisa assim nesse sentido, é perseverar na advocacia, no concurso público, é perseverar no sonho que você tiver no coração, que sua hora vai chegar, a gente vai se especializando, né? Eu tenho certeza que a Clarice, de 12 anos atrás, não é a mesma de hoje. A Lívia também, sei lá, de 14 anos atrás, quando eu comecei, 15 anos atrás. Nossa, eu mudei muito. Eu tenho tantas histórias assim, até do começo do exercício, da atividade como delegada, sabe? Que fui aprendendo. Todo mundo tem um ensinamento para lhe dar. Todo mundo. Não se sinta, não vou, fulano não vai me agregar. Você está errado, ele vai lhe agregar. Você pode ter certeza. Então, assim, humildemente, que eu não me sinto verdadeiramente apta para dar conselho. Mas, persevere. Persevere. Persevere no seu sonho, na sua vontade, no que está dentro do seu coração. E, gente, uma coisa, viu? Um coração de bons propósitos, ninguém segura. Ninguém segura um coração de bons propósitos. Com Deus, ninguém segura. Tá pronto para alçar voos. E aí, Clarice Macedo? Que mulher, né? Que história. Então, gente, é isso. A gente encerra, né, o nosso podcast de hoje, mas encerro de coração partido, porque eu sei que ela tinha muita coisa ainda para falar, né? Mas a gente tá muito feliz com essa entrega de Lívia, com tanto ensinamento que ela nos trouxe hoje, né? E aí eu finalizo pedindo que vocês realmente se inscrevam no canal, curtam
Eu quero saber realmente de vocês, o que é que vocês acharam, comentem, não esqueçam o Instagram, gente, vão lá, seguir o Instagram do Ligue o Cérebro, nós vamos fazer também enquetes lá no Instagram, eu quero realmente muito saber de vocês, o que é que vocês acharam, eu quero a opinião de vocês, que vocês tragam realmente a opinião de quais convidados vocês querem ver aqui também, dentro do nosso podcast, e eu conto demais com a participação de vocês. Clarice, então nos vemos no próximo episódio e ligue o cérebro. Esse podcast foi editado por Edson Amaru, @edson.amaru no Instagram.